Olá pessoal, hoje eu trouxe um caso de desafio para vocês. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, 37 anos, com quadro de pancreatite aguda, realizou o ultrassom do abdômen que foi normal, posteriormente realizou o TC, ressonância do abdômen, que eu vou mostrar em seguida. A pergunta é, qual a melhor opção que justifica o achado assinalado pela seta? A resposta desse caso vai estar na sessão de medicina interna de quarta-feira próxima, dia 29 de julho de 2020, às 10 horas. Então vamos lá, TC pré e pós-contraste, observe a alteração assinalada pela seta, ponderação T2, técnicas em fase e fora de fase, observe a alteração assinalada pela seta, técnica de quantificação de gordura, PDFF, a fração de gordura na área em questão foi de 30,5% e no fígado adjacente a fração de gordura foi de 5,7%. Por fim, estudo pré e pós-contraste, né, o pós-contraste em fase arterial e portal. E aí, qual a melhor opção que justifica o achado assinalado pela seta? Esteatose focal, alteração perfusional determinando esteatose focal ocasionando alteração perfusional, adenoma hepático com gordura, nó displásico com gordura ou nenhuma das anteriores. Então, pessoal, como resultado do caso apresentado, a gente vai ter que voltar ao estudo do que a gente chama de terceiro fluxo hepático. Terceiro fluxo hepático, na realidade, são pequenas circulações que penetram no parênquima hepático, na maioria das vezes venosas, se anastomosando o sistema portal. Em algumas das situações, essa anastomose não é muito efetiva, então ela se manifesta primeiro pelo seu padrão de vascularização, de perfusão, e eventualmente em algumas situações com algumas modificações metabólicas, intimamente associado aí tanto à esteatose focal quanto à área apopado. O principal artigo, né, o artigo mãe, que originou todos os outros artigos falando, sob o ponto de vista de imagem do terceiro fluxo, foi esse artigo aqui, do Yoshimitsu, né, um artigo antigo de 2001, mas ele demonstra todas as três circulações que permitem o terceiro fluxo hepático. A circulação paraumbilical epigástrica, formada pelas veias de Sarpey, a circulação parabiliar, aqui no aspecto dorsal do segmento 4 e 3, formada pelas veias gástricas direita e esquerda, habitualmente aberrantes, de calibre maior do que o usual, e a circulação pericolicística, que são veias que penetram no parênquima hepático ao redor da vesícula biliar. A partir daí tem uma série de outros artigos, citando inclusive mecanismos, né, para você evitar o equívoco de interpretar isso como lesão. Tá? Então, são pitfalls que podem ocorrer, seja pela diferença de perfusão, seja por uma apresentação de esteatose focal ou de área poupada. Então, a principal situação que é importante que vocês saibam é que existem áreas que essa situação é mais frequente. Então, o aspecto anterior do segmento 4 e segmento 3, ali à frente, adjacente ao ligamento falciforme, no aspecto dorsal ou posterior, tanto do segmento 4 quanto do segmento 3, pela circulação das veias gástricas aberrantes, né, e o fígado ao redor da vesícula biliar. Né? Todos os artigos eles falam especificamente nessas topografias para serem locais de pitfall, de alteração perfusional, de esteatose focal, de área poupada que eventualmente podem simular lesões tumorais, ok? E por que ocorrem efetivamente as modificações metabólicas? Tá? As alterações perfusionais, ok, são circulações que não se anastomosam bem com o sistema porta, então elas se manifestam o perfil perfusional dela. Geralmente a pericolicística é um fluxo mais rápido, então pode dar alteração perfusional hipervascular, e as circulações paraumbilical epigástrica e parabiliar, ou seja, tanto na porção mais anterior quanto posterior dos segmentos 3 e 4, ali adjacente ao ligamento falciforme, geralmente são lesões ou alterações, né, hipovasculares. Então, a primeira alteração para a gente justificar modificação metabólica que ocorre ali, de esteatose focal de área poupada, é a teoria da insulina. Acredita-se que essas circulações, principalmente a parabiliar e paraumbilical epigástrica, elas drenam parte do pâncreas, elas levam para a intimidade do parênquima hepático, a presença de insulina. E a gente sabe que a insulina está intimamente relacionada à produção de esteatose. Já tem artigos demonstrando, por exemplo, pacientes com diálise peritoneal, o líquido dialítico com insulina, ele faz na superfície do fígado uma esteatose acentuada. Os pacientes diabetes médicos com resistência insulínica, aqueles que têm hiperinsulinemia, mas essa insulina não é ativa, tá? Eles cursam com as maiores esteatoses dos pacientes diabéticos, tá? Então, acredita também que o pós-operatório pode também favorecer, né, esse aumento, né, seja de colestectomia, gastroenterectomias, né, cirurgias de derivação bilidigestiva, podem estar associados com esse desvio de fluxo maior de insulina para o interior do pâncreas para o interior do fígado através dessas circulações, tá bom? Então, e a outra teoria é a teoria vascular. Na teoria vascular, o que acontece é o seguinte, acredita-se que esse fluxo lento, seja no sistema paraumbilical epigástrico ou no sistema
parabiliar, ele leva a uma injúria vascular crônica dessa região, já que não há anastomose tão efetiva com o sistema portal. E como resposta a essa injúria crônica vascular, o parênquima hepático produz esteatose, ok? Então, assim, o mais importante, volto a dizer, não é saber o mecanismo, e sim saber que essas regiões são regiões de pitfall, de alteração perfusional, de esteatose focal, de área poupada esteatose. Mais à frente, certamente, a gente vai ter a oportunidade de ver casos de área poupada em esteatose e estudar a etiopatogenia, a fisiopatogenia por que isso ocorre. Então, voltando à pergunta, né, o que melhor justificava era uma esteatose focal simples, era uma alteração perfusional simples, era uma alteração perfusional que determinava esteatose focal, era uma esteatose focal que ocasionava uma alteração perfusional, era um adenoma hepático, era um nódulo displásico com gordura ou era nenhuma das anteriores. Eu acredito que a melhor se adequa à explicação do que eu acabei de passar para vocês, do caso que a gente viu, é uma alteração perfusional que determinou uma esteatose focal na região anterior do segmento 4 relacionada à circulação paraumbilical epigástrica. Ok? Gente, espero que tenha sido útil o caso, que vocês não caiam mais nesse pitfall, nessa armadilha dos exames de imagem de TC e de ressonância. Um abraço a todos.